Olá, muito bem-vindos aqui no Rio Grande do Sul. Estou na cidade de Porto Alegre, tá um friozinho danado hoje, o tempo com uma cara muito séria. E a gente está aqui fazendo esse trabalho lindo, né, para aquecer o nosso coração, principalmente. 19 horas e hoje é dia 15 de junho de 2021. Quero dar as boas-vindas aos novos colegas de jornada que estão ingressando aqui. Muitos ainda têm um pouquinho de dificuldade para localizar o podcast, né? Na parte superior aqui do Telegram, mas já começo a ver carinhas novas aqui. É um prazer, muito, muito bem-vindos. E a cada podcast a gente vai aí subindo a audiência e também os nossos podcasts são transformados em videocasts, inclusive aqui também na parte superior do Telegram. É que lá no YouTube fica tudo arrumadinho, lá na playlist, né? Você consegue ver o número 1, o número 2, toda a nossa sequência. Nós estamos fazendo uma semana bem intensa, que vai culminar com a nossa aula gratuita nesse domingo, sobre como fortalecer a nossa aura, o que é uma aura e qual é a importância de nós dominarmos a nossa energia. Nós somos absurdamente relaxados com a nossa energia, por desconhecimento. E sofremos ataques espirituais de toda ordem, porque este é o mundo espiritual. A gente só acha que é só o que a gente vê que na real existe. Mas e o que há dentro de você que você não vê? E dentro de tudo o que há, né? É muito incrível isso, mas a nossa visão ela nos engana. Então vamos nos reunir em uma aula gratuita neste domingo, agora 20 horas. Vai ser aula mesmo, tá? Então não é bate-papo, não é conversa. E essa é uma aula que vai fazer parte de um curso que eu vou dar antes do final do ano, ainda lá pelo final do ano, mais avançado. Então ela vai ficar no ar somente por alguns dias, tá? Eu não vou deixar ela no ar porque ela é uma cortesia que eu estou oferecendo para vocês aqui nesse domingo, para que vocês conheçam o meu trabalho, para o lançamento do curso O Poder dos Arcanjos, que será na próxima semana, aqui para toda a nossa lista, com exclusividade. Só a nossa lista vai ter os benefícios iniciais os 3 primeiros dias. Então vai ser muito legal, eu estou muito emocionada, está tudo quase pronto, eu estou acabada, porque é muita coisa, e a Bianca, porque é muita coisa, e a Bianca também. A Bianca tá por aí, mas eu estou arrancando o couro dela também aqui, para que a gente possa fazer um lançamento muito lindo e muito bem sucedido. Durante essa semana a gente está preparando vários temas bem densos para poder chegar no sábado e entender a importância realmente de a gente tomar conta da nossa energia, sem a qual, tá, se nós não elevarmos a nossa frequência, os arcanjos, os anjos, não nos identificam. Nós, em baixa frequência, não somos percebidos pelos seres de luz. Nós não somos vistos, as nossas orações não são atendidas. Então, muitos de vocês se perguntam por que eu rezo para que isso acabe e isso não acaba. Eu acho que minhas orações não são ouvidas. Pode ter certeza que não são ouvidas. É isso mesmo. É exatamente isso. Baixa. Porque frequência é que nem estação de rádio. Ou você sintoniza na frequência certa, ou você não ouve a rádio que você quer ouvir. É simples assim. Só que a gente complica, e existem estudos da quântica, estudos antigos, estudos modernos, estudos da NASA, é simples. Sobe a frequência, se você quer falar com seres de luz. Você talvez não vai conseguir, e obviamente não subir até a frequência deles, mas se você não melhorar a sua frequência agora, se continuar arrastando corrente e pedindo de pires na mão, não vai ser atendido. Porque eles não estão te enxergando. Eles não enxergam os seres como nós pensamos que eles enxergam. Eles enxergam luz, energia, pessoas caminhando, eles enxergam a frequência, as frequências andando. Se não existe isso, não existe nada para eles. Entendeu? Não há essa relação. Então é extremamente importante. Hoje nós vamos falar, entendeu? Não há essa relação. Então é extremamente importante. Hoje nós vamos falar sobre a prisão do medo. Eu vou logo entrar nesse assunto porque esse assunto é bastante importante
E ele é muito... Ele tem várias formas, né? Vários pensadores e filósofos, e também da área da física quântica, trazem estudos sobre isso. Vale a pena aprofundar, gente, porque existem vários tipos de medo, tá? O medo que é o medo que é bom para nós é o medo do perigo real, tá? O perigo real é o perigo, por exemplo, de você colocar a mão numa moita escura e ser picada por um bicho, uma aranha, colocar um espinho na mão. O medo de você entrar numa favela, numa vila, a passeio, né? A Bangu, como a gente diz aqui, e ser confundido, ser agredido. O medo de você andar à noite nas ruas, né? Mesmo de carro, sem tomar os devidos cuidados, estacionar o seu veículo em qualquer lugar. Então são medos que dizem da nossa sobrevivência nesse planeta. E eles são extremamente importantes, né? O medo de mergulhar em alto mar, sem as condições ideais, sem treinamento, sem os equipamentos, e de correr de carro e sofrer um acidente fatal. São lógicas. Isso faz sentido. E esse é um medo que a gente desenvolve, que a gente até não chamaria de medo, chamaria de prevenção, de cuidado de vida, de autoestima. É considerado medo, a palavra considera-se medo, consideram sabedoria, autocontrole, disciplina, conhecimento e inteligência, ok? Existe um outro medo, que é um medo reativo, feito por situações difíceis que você já passou. É o que mais nós vamos falar hoje. Mas ainda existe um terceiro. Esse precisa ser mais aprofundado. Esse terceiro é o medo que nós temos de avançar na vida. Só um minutinho. Independente da nossa capacidade ou não, porque cada um de vocês pode estar numa capacidade nesse momento, num nível de conhecimento, num nível de energia, num nível de garra diferente. Tem aqueles que não estão nem aí, estão só vendo a banda passar, e tem outros que estão engajados em seus projetos, e tem outros que já estão engajados em seus projetos, e tem outros que já estão metendo o pé no projeto. Não estão nem se preocupando com o que está acontecendo aí fora. Então você pode estar em qualquer nível, tá? Existe um medo natural que todos nós que estamos dando qualquer tipo desses passos que eu citei, pequenos, médios ou grandes, tem. Só que nós vencemos esse medo. Então nós nos movemos para realizar um projeto e estamos já vencendo os nossos medos. Medos de colocar a cara na rua, de abrir uma empresa, de ter funcionários, de oferecer o nosso produto para vender, de oferecer os nossos serviços, como é que a gente vai ser rejeitado, a gente não vai ser aceito, ou o que a nossa família vai falar daquilo que nós estamos fazendo. Então, estes medos fazem parte do nosso desenvolvimento como seres humanos. Ele tem que estar ali, ele precisa estar ali, porque ele é a base do que você tem para desenvolver nessa vida. Certo? É insano você não ter medo. Muitos não têm, são loucos, ok? Vivem pelas ruas, fogem de qualquer tipo de controle, né? Mendigos e pessoas da noite e tal. Normal. Tem sim. Eles não têm medo de nada. Agora, nós temos esse medo e sabemos que nós temos essa ferramenta de impulso na vida. É ela que nos faz ser melhores. O que me faz ser melhor como Carla? Eu enfrentar o medo de falar em público, por exemplo. Uau, eu estou desenvolvendo a minha alma, eu estou dando para minha alma as coisas que ela veio buscar. E eu vou com medo mesmo, eu vou tremendo mesmo. E as recompensas para nós vencermos esses medos são magníficas. Este é o medo que faz parte da nossa base como ser humano, do nosso desenvolvimento de qualidade para nossa alma. Então é assim, nos honra saber que temos esses desafios internos para vencer. E isso é uma coisa. O medo de botar a mão na moita é outro, e o medo que eu vou falar aqui hoje
é outro. E agora vamos fazer uma viagem aqui, vamos entender como é que funciona a nossa mente, tá? A nossa mente, para poder chegar aí nessa conclusão desse outro medo, que nós não precisamos dele. Nós não devemos cultuá-lo. Nós não devemos dar uma moeda furada sequer por esse medo aí. Ele nos atrapalha nada em nós. Nada. Ok? Bom, vamos lá. Existe um medo que se mantém constantemente em nosso inconsciente. E mesmo insiste em nosso consciente, porque às vezes a gente é consciente disso aí, tá? Nós temos o que os cientistas chamam de mente reativa. Mente reativa é uma mente inconsciente, né? Que é ativada quando você guarda aí dentro de você algum padrão emocional negativo por alguma coisa que você passou. Um trauma de filho, de separação, de mãe, de trabalho ou de doença, um trauma por um assalto, um trauma por montar uma empresa e falir redondamente, falir enormemente. Então, esses medos, o que acontece quando essas coisas acontecem com a gente? O nosso cérebro grava tudo, todas as etapas do que a gente passou. Só que muitas vezes a gente segue a vida e isso não fica consciente. A gente sabe que passou por aquilo ali. Mas todas as etapas não, tanto vocês sabem disso, né? Quando uma pessoa às vezes sofre um assalto e tal, ela entra num estado até meio de choque, ela não consegue lembrar todos os detalhes, né? Mas sobre hipnose ela lembra. Por que ela lembra sobre hipnose? Porque a mente grava tudo, porque aquilo foi tão intenso para você. Aquilo foi muito intenso e aquilo é printado. É chapado no seu inconsciente, todos os detalhes. Então, coisas que às vezes você precisaria lembrar para dizer para a polícia, ou coisas que às vezes você precisaria lembrar para dizer para a polícia, ou para contar para o seu novo médico da situação que você passou lá atrás, você não lembra no consciente, mas está lá no seu inconsciente. Um bom hipnólogo vai te ajudar. Inclusive, um bom hipnólogo ajuda a gente em muitas coisas. Parar de fumar e tal, porque tem coisas que estão impressas lá que você não sabe. Mas ele te ajuda a buscar isso. Né? Te ajuda a buscar essa memória e você limpa ela e puf, some, tá? O que acontece enquanto você não mexe aí? A sua mente reativa vai causar situações para você semelhantes. Porque tudo que está em nós cria uma energia e essa energia se manifesta na nossa vida em forma de experiências para que a gente evolua. Então, se vamos supor, eu uma vez tentei parar de fumar e não consegui. 2 vezes tentei parar de fumar e não consegui. 3 vezes tentei parar de fumar e não consegui. A minha mente está reagindo, está criando novas situações para que eu tente parar de fumar. Então, eu vou, por exemplo, no ginecologista e diz, olha, se você continuar fumando e tomando anticoncepcional, você vai morrer. Daí eu vou, daqui a pouco, no nutricionista, ele vai dizer, olha, você está arrasando com a sua imunidade, você não pode se alimentar desse jeito, continuar fumando. Aí eu vou num cardio, o cardio diz, ó, seus dias estão contados. Eu vou atraindo doenças e problemas para mim para ouvir que eu preciso parar de fumar. E eu vou, a cada médico que eu vou frequentando, mais vai me sendo dado de pressão para eu resolver aquilo. Isso é para tudo na vida. Eu citei um exemplo que eu lembrei agora. Mais fácil, porque eu usei hipnose há muitos anos para parar de fumar. A mente, quando ela se debate com um problema desse, que ela não sabe por que você não consegue parar de fumar, ok? O seu inconsciente sabe, todos os seus problemas estão na sua caixinha. A gente tem a nossa caixinha secreta. Aí eu vou criando situações cada vez mais caóticas, até o ponto de arrumar um emprego onde eu não possa fumar, né? Porque hoje em dia não se pode fumar mais em lugar nenhum, mas aqui estou falando há anos atrás, não era assim. E aí a gente vai criando situações que vão nos desafiando
cada vez mais, tá? Não pense que vai vir uma situação mais leve do que aquela que você já passou. Cada vez pior, porque você é a sua própria escola. Eu sou a minha própria escola. E se tem algo que não está dormindo dentro da gente, é a nossa alma. Ela anseia por liberdade, ela quer daquilo. Tá? E aí você diz, nossa, que castigo, eu aqui de novo. É que nem repetir casamentos com os mesmos parceiros ou parceiras iguais aos anteriores. Tá? Então, aquele mesmo desafio que você tinha que enfrentar em você, né? Porque o problema nunca é o casamento, é sempre a gente. Aquele desafio, aquele aprendizado que você tinha que fazer, você vai repetindo e cada vez de uma forma mais intensa. Tá? O que é importante é que vocês saibam que em estados de perigo, em estados de muita tensão, de muito medo, de muita raiva, que também é medo, a mente grava tudo como se fosse um slow motion, ela printa tudo em você, no seu inconsciente. Tá? E assim ela faz porque quanto maior a situação difícil que você viveu, por exemplo, você foi para uma UTI e se você foi para uma UTI em estado consciente, você nunca mais vai esquecer. Viram aquela cena? Se você está indo para uma UTI, pode você não sair mais de lá. É muito provável, aliás. Então todos os seus corpos, todos os seus órgãos gravaram aquilo em você. Então você tem esse print aí dentro. E você precisa resolver isso, tá? Às vezes, essa mente reativa, ela tende a nos dar alguns detalhes, às vezes em sonho, né? Às vezes uma dica de um amigo, porque ela funciona como um banco de memórias para nós. E ela fica buscando os links na nossa vida real, na nossa vida prática, para que a gente movimente essa energia. Porque o que acontece? Como é que eu poderia dizer assim? Essa área que está dentro de você, é como um nó que está dentro de você, é como um nó de energia. Sabe quando enrosca a linha, novelo de lã? Novelo de lã está enroscado ali dentro, tem um nó. Tem um nó dentro da gente. Energético, real. Energético, real. E esse nó, ele é tão danoso, porque ele tranca o nosso fluxo energético. Nós somos um torus de energia. A energia tem que fluir por dentro de nós, sair e voltar, sair e voltar. E ela tem que sair bem para voltar melhor ainda. Se ela sai truncada, se ela sai esfiapada, se ela sai enrolada, é mais disso que a gente ganha na vida. É mais rolo, mais complicação, mais doença, mais frustração. Porque essa coisa não está resolvida dentro da gente. E esse é um grande aspecto negativo do medo, que está aí guardado no nosso inconsciente. E ele nos faz agir sem nosso inconsciente. E ele nos faz agir sem a menor lógica. Sem a menor lógica. A gente pode até dizer que às vezes ele nos enlouquece. A gente faz coisas insanas. E tem ainda aquelas situações em que a gente cria fantasmas, como por exemplo uma síndrome do pânico, né, que foi o que aconteceu comigo e com muitos de vocês no ano passado, do primeiro lockdown que houve, né? Muitas pessoas tiveram síndrome do pânico, porque a gente foi empurrado numa situação tão densa, num perigo tão grande, e aquilo era solapado pela mídia, minuto após minuto, que a gente tinha a sensação que se a gente abrisse a janela de casa, a gente ia morrer. Então a gente criou fantasmas, que qualquer movimento que a gente fazia, o fantasma estava lá acenando, daqui a pouco dispara o nosso coração, porque destrói a nossa energia, destrói o fluxo natural da nossa energia. E aí a gente manifesta ali na nossa frente esse tranco, essa armadilha. É quase um fantasma, é quase real. Eu tinha visões, né? Eu tinha visões de coisas que eu nunca tinha tido. Às vezes eu dizia para minha filha, eu não vou nem te contar. A gente ria, né? Mas eu acho que eu estou enlouquecendo, disse pra ela, que eu estou enxergando coisas que eu não estou alucinada, nem nada, mas parece que eu estou vendo animais, coisas estranhas que eu nunca vi isso na vida. Eu não estava tomando nenhum tipo de remédio, eu nunca tomo suplemento só. Mas eu fui pega nessa armadilha e a coisa se criar no meio da madrugada.
Eu devo a minha sanidade, a minha retorno, a minha arcanjo. A gente nem lembra. A gente acha que, né, foi. Tô me acabando agora. Então, com Miguel é que eu consegui encontrar a paz de novo, o equilíbrio, né? E a gente cria, o medo é um fantasma. E nesse sentido, não no outro que eu tô falando, tá? Nesse sentido, ele é extremamente danoso. E realmente ele pode fazer com que algumas pessoas cometam loucura, certo? Sem contar que ele destrói o seu sistema imunológico. Porque o que ele faz? Se você está constantemente ativado ou sendo ativado esse medo em você, o teu corpo reage com todos os hormônios, né? Então você está numa função hormonal normal, digamos, mas com medo você muda o cortisol. Mas com medo você muda o cortisol. O cortisol, se ele está desequilibrado, ele é extremamente danoso para o nosso corpo. Porque nós passamos o tempo todo com a sensação que vamos ser atacados pelas costas ou pela frente por um outro. E o cortisol é a nossa defesa de aquele que vem, por exemplo, um cachorro em fúria na nossa direção, alguém que aborda a janela do nosso carro, e a gente se assusta, e aquela descarga ali desregula todo, é cortisol. Então, se o cortisol está sendo ativado constantemente, nós estamos destruindo o nosso sistema imunológico, porque a cada ativação do cortisol ativa todo o sistema imunológico e diz, meu Deus, a minha proprietária aqui vai ser morta a qualquer momento, vamos ver se é bactéria, se é fungo, se é o que vai ser, temos que ajudar a defendê-la. Então, o teu sistema imunológico se enlouquece para tentar te salvar, e isso é muito natural. Só que vai fazendo isso todas as vezes, o que acontece? Quem acaba morrendo é o seu sistema imunológico, porque ele fica totalmente desconfigurado, e quando você precisar dele, você não vai ter mais. E aí, pessoas que têm problema de cortisol desregulado têm imunidade baixa. Tá? Foi o que aconteceu comigo lá, naquela época. Foi ver meu cortisol, fiz todos os exames, tudo de ponta cabeça. E a imunidade lá no pé, não estava adiantando tomar vitamina D e tudo, dar sol, porque ainda era verão, a gente tomava muito sol, a gente estava, né, tendo todos os cuidados, mas nada disso estava resolvendo, porque o medo era um gatilho contra mim mesmo, certo? É da mente reativa de cada célula que nós temos, porque todo o nosso corpo age de acordo com a nossa mente, tá? O nosso corpo não é separado da nossa mente, ok? O nosso corpo, ele age de acordo com a nossa mente. Aqui o pessoal me falando que caiu, quero saber se tá tudo bem. Agora voltou. Dá um ok aqui para mim no chat do Telegram se tá tudo bem. Para mim aqui a luzinha tá verde ainda. Queria saber se tá pegando aí. Boa noite, Neide, estão ouvindo? Não sei se vocês estão aí, me dá, Rosângela, dá um feedback aqui para mim continuar. Por favor. Ok, vamos lá, Luciane. Obrigada, meninas. Então, esse movimento que nós fizemos de permitir, aí é que está. Não há nada no nosso corpo que aconteça sem a nossa permissão. Nós somos um órgão vivo, responsável, inteligente e capaz de decidir. Quando nós percebemos, minha filha e eu, que estava havendo uma grande manipulação e que as consequências iam ser muito danosas para nós, a gente decidiu se desconectar de toda e qualquer informação. Primeiro nós fizemos uma pesquisa, vimos o que era real e o que era programado. O que era intencional e o que era realmente que nós tínhamos que nos cuidar. Separamos o joio do trigo e decidimos, não vamos mais olhar para isso, nem para isso, nem para aquilo. O que nós vamos fazer? Vamos tomar os cuidados básicos, vamos subir a nossa imunidade rápido, porque só alegria e felicidade mudam esse quadro. A gente decidiu que a gente ia
sair dos nossos apartamentos pequenos, íamos vir para uma casa, e íamos ter horta, jardim, íamos plantar. E foi o que a gente fez no meio da pandemia. A gente tirou o foco da pandemia. A gente começou a focar em nós. O que nos faria felizes hoje? Mesmo que o mundo lá fora se destrua, porque nós não podemos salvar o mundo, nós podemos salvar a nós mesmos. E eu tive a parceria dela nisso e foi sensacional. Uma decisão que nos salvou. Ok? Nos salvou. Eu estou dando exemplos para vocês se lembrarem aí de exemplos, mas enfim, cada um de vocês deve ter uma história também para contar. O fato é que o medo, assim, fisicamente, é muito danoso. É muito danoso, tá? Pressão, esse print de medos que fica registrado em nossa mente, chama-se neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Vocês podem pesquisar mais, esse estudo é científico, é muito avançado já e prova que o nosso cérebro é moldável. Então, todas as suas respostas são moldáveis. O que aconteceu comigo e com a minha filha foi, nós decidimos não modelar mais medo ali. E pronto. Aí vocês dizem, mas como vocês conseguem? É decisão. É decisão. Se você continua com um pé aqui e outro pé lá, você tá lá. Lembra? Desde o primeiro podcast que a gente fala? Você continua não pisando firme com os dois pés na decisão da luz? Então, não adianta. Não adianta. O nosso cérebro é moldável. Então, eu não sei quais são os medos mais intensos que cada um de vocês tem. Certamente tem. Todos nós temos, faz parte da vida. Assim como faz parte da vida resolvê-los. E é que necessário entender esse processo agora. O que acontece? Esse tipo de medo, eu vou dar um apelido para esse medo, vamos ver. Ele parece um medo mais carnavalesco, fantasiado. Ele é um medo forjado, ele é um medo, vamos chamar mais fantasia, assim, para talvez diferenciar dos outros, tá? Esse medo fantasia, ele prova que nós não dominamos o nosso corpo. Nós não dominamos a nossa mente. E ele estando em nós é um grande sinal, é uma beleza de sinal. É o que nós temos que fazer imediatamente. Nós temos que modelar a nossa mente. Primeiro, retirando ele de lá. E segundo, colocando ações positivas sobre aquele medo. Aí você vai me dizer assim, mas como que eu vou fazer isso? Bom, tem que ver qual é o medo que você tem, que você desenvolveu. Mais recente ou mais antigo, você precisaria enfrentar esse medo. Vamos supor eu, que já fui para a UTI, que fiquei muito tempo internada e passei por situações entre a vida e a morte no hospital, eu tinha medo. O que eu devo fazer para não deixar isso gerar nova doença em mim, para eu não voltar para a UTI? Ok? O que eu preciso fazer? Eu preciso voltar lá no hospital. Eu preciso abençoar todo mundo, levar bombons, flores para as enfermeiras. Eu preciso ir lá só para rezar pelas pessoas. Como eu já fui visitar uma amiga que esteve num quarto ao lado do meu, um pouco mais adiante, no mesmo corredor, logo depois. Eu preciso pisar lá agradecendo que eu vim da rua para lá e que eu estou pedindo que Nossa Senhora me acompanhe, que Nossa Senhora cure cada pessoa que está lá dentro e tal. Então, essa harmonia e essa gratidão pela oportunidade que eu tive de me curar, de tanta gente que cuidou bem de mim, né? Eu tenho que enfrentar. Porque se eu não enfrentar, eu começo a ter pesadelos, porque foi horrível o que eu passei lá. E eu podia estar lá novamente. Porque o medo, ele atrai as mesmas situações em faces até piores. E expliquei para vocês como que isso acontece, para que você enfrente ele. Para que a sua alma se libere disso. A alma só entende liberdade e crescimento. Ela entende essa tranqueira que a gente deixa ali, energética, essa linha enrolada. Né? O que ela quer fazer? Ela quer que você se conecte com a sua mente divina, né? E que você, agora, depois que você enfrentar o seu medo, faça uma nova plasticidade disso.
né? Que é um processo de gratidão, ou um processo de amor, um processo de entendimento, de aceitação. Todos esses processos que fazem que a sua alma entenda que você é uma pessoa que está buscando evolução, que aquilo serviu de mola propulsora na sua vida. E isso vai lhe dar uma satisfação muito grande, isso vai lhe dar uma razão de existir, uma autoestima muito boa. Tá? Confrontar, talvez a palavra certa não seja confrontar, tá? Confrontar não é atacar. A palavra certa não seja confrontar, tá? Confrontar não é atacar. Talvez a palavra certa seja confrontar e não afrontar. Afrontar é provar que você ainda está com medo. Confrontar é você enfrentar em você aquele distúrbio e ir em busca de resolvê-lo. Vou voltar lá para o lugar, vou me mexer para buscar esse resultado melhor. Eu escrevi ontem aqui para nós, né, que você tem que ser e fazer e depois pensar em ter. Porque senão nós criamos mais do que nós somos. E a gente não sai nunca da rodinha do rato. A gente tem que melhorar para criar coisas melhores para nós. Mais luz para nós, né? Tá? Você sai do estático. Aquilo que ficou preso ali é uma carga emocional que reestimula aquele padrão. Aquele enrosco ali continua gerando energia. Eu não sei se muitos de vocês, talvez alguns de vocês, sejam separados, tenham uma separação, ex-marido ou ex-esposa. Se ficou enrosco ali, cara, vai lá e desenrosca. É por você que você vai fazer. Claro que você vai liberar o outro. Mas é por você que você vai fazer isso. Desenrosca isso. Porque senão você vai gerar mais do mesmo. Ou vai gerar solidão por medo de não passar as mesmas coisas que você julga que passou. Tá? O fato é que esses enroscos impedem a circulação de energia eletromagnética no nosso corpo. Atraem doença, fraqueza, baixa imunidade. Porque o corpo a energia tem que circular. E a pessoa assombrada, com medo, ela se paralisa. E a gente não pode se paralisar. Eu quero encerrar esse podcast falando para vocês o que vocês já sabem. Esse medo que é o medo fantasia. Eu sei que no fundo do coração de vocês já sabem. Embora a maioria aqui vá negar o que eu vou dizer. Tudo que nós estamos passando hoje a nível de pontinhos, a nível de lockdown e seus semelhantes, desde 2020, foi construído, porque nós éramos muitas pessoas vibrando na luz já. E a luz não alimenta os donos do planeta, os donos do dinheiro, os donos da chave da prisão. A luz não alimenta. Então, como nós vamos fazer? Vamos implantar medo, porque o medo aprisiona. Isto foi planejado há mais de 5 anos atrás, estrategicamente planejado por várias organizações e por vários humanos independentes ligados a essas organizações que se alimentam dessa neurose. Então, o que acontece? Insistentemente, diariamente, em todas as rádios, em todas as mídias, em todos os jornais, todos os outdoors, em todas as portas das placas, das casas que vocês entram, dos negócios, em tudo o que vocês olharem, está implantado o medo. Só que, o que acontece com o seu cérebro? Ele está vendo mais disso a todo instante, mesmo que você não esteja olhando conscientemente. Quando você encontra uma placa de você não pode entrar aqui é proibido entrar aqui sem máscara, não é isto que entra na sua cabeça.
É cuidado, você pode morrer. E é isto que você está passando para o seu cérebro, para o seu corpo. E é isso que está destruindo a imunidade das pessoas. As palavras usadas não são as palavras que o seu cérebro entende. O seu cérebro entende medo de morrer. Ele entende a defesa natural e ele destrói o seu sistema imunitário. E isto é de manhã até de noite, dia após dia, e nós já estamos no 2º ano e vamos para o 3º ano, até que você decida não olhar mais para isso e resolver isso em você. E criar uma nova realidade para você, porque eu criei para mim e eu sei que você pode criar para você. Você vai dizer que não? Pode. Desligue-os, como eles estão tentando desligar você. Você é muito melhor que milhares deles juntos, milhões deles juntos. E eles são muito poucos. Desligue-os, porque senão você vai sucumbir. Porque não vai terminar por aqui. Porque eles lançaram e nós mordemos a isca. Você que vai dar um basta em você, na sua realidade, e inverter isso aí. Você vai pegar esse pacotinho podre e sujo que foi largado na porta da sua casa e vai transformar ele num lindo presente para mudar a sua vida. Mesmo que a sua família inteira diga que não. Vocês façam como vocês quiserem. Eu decidi transformar a minha vida agora e eu não estou nem aí para o mundo, porque o mundo não está nem aí para mim. Eu vou criar o meu mundo agora. E eu decido criar um mundo de paz. E eu vou resolver cada problema que eu tenho em mim com tranquilidade, com paz, com equilíbrio, com serenidade, com apoio dos anjos e arcanjos. Porque este apoio você tem. A luz está aqui para te apoiar agora, como nunca esteve nesses últimos tempos no planeta. Saia daquela... Você vai ver um mundo maravilhoso, você vai ver um mundo inacreditável. Inacreditável. Que você sobe de frequência tão rápido, que você começa a materializar as coisas tão rápido, que você diz, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Será que sou só eu? Será que eu tenho que olhar para o resto do mundo? Não olhe. Não olhe para o resto do mundo. Brilhe a sua luz, porque a sua luz brilhando vai mudar o resto do mundo. Não fique com a consciência pesada. Se você for feliz e os outros não, porque você merece. Se você se dedicar, é mérito seu. E é possível. E outra coisa, isso já dizia Platão. Eu adoro que ultimamente anda tocando aqui na hora, né? Já dizia Platão. O medo e o valor andam estreitamente unidos, de mãos dadas. E isso se reflete numa definição que talvez vocês possam até anotar. Valor é saber o que é preciso temer e saber o que não é preciso temer. Isto é uma pessoa de valor. E o valor fantasia não é preciso temer. Vocês são pessoas inteligentes, entenderam o que eu falei. E eu não disse em nenhum momento que não é para se cuidar. Ok? Eu estou dizendo como a coisa funciona por baixo, e a coisa por baixo da coisa que está funcionando é que entra no nosso inconsciente. E isso a gente pode dominar. E isso é uma pessoa de valor. Saber o que me serve e o que é lixo. Se é lixo, eu vou tirar fora. Eu não vou mais olhar. Não vou mesmo. E eu sou muito irada com isso, porque nós estávamos num processo muito legal de crescimento, mas eu acho que é válido, porque isso vai fazer com que a gente dê saltos imensos. Imensos. E nós não somos poucos. Vocês veem, cada dia chega mais gente aqui, interessados em saber como saltar para fora dessa coisa aí. Ok, meus amados?
Então, hoje foi o trabalho. Bem-vindos os novos. Fico muito feliz que tenham chegando gente nova. A gente está com todos os nossos conteúdos no YouTube e estão na nossa lista de e-mails, que é muito importante você estar na lista de e-mails, porque aí você recebe de forma organizada, abre lá a sua pastinha, né? Coloca uma pastinha lá, arcanjos, anjos, você vai ter esse conteúdo um dia você quiser ouvir, estudar, porque às vezes você vai abrir um conteúdo que era exatamente o que você precisava ouvir naquele dia. Me lembrar, para não cair tanto assim no esquecimento do nosso trabalho, tá bom? Grande abraço e até amanhã, 19 horas, estaremos juntos novamente. Obrigada pela boa audiência. Eu amo todos vocês.